Você já parou para pensar como os grandes mestres da música conseguem fazer harmonias grandiosas, sequências de acordes que levam a gente para outros mundos, e colocar eles desde o piano até grandes orquestras? No vídeo de hoje eu vou passar 3 exercícios práticos e, mais do que isso, vou mostrar os verdadeiros fundamentos que todos os grandes compositores aprenderam para conseguir trabalhar a harmonia de maneira profissional e, mais do que isso, de maneira autêntica. Eu vou dizer para você que não é pensando nesses clichêzinhos ou nessas cadências, essas coisas de ficar decorando bloquinhos de acordes, não. Desse jeito você sempre vai ficar preso dentro de um círculo mesmo. Agora o que eu vou mostrar hoje vai libertar a sua mente. Eu tenho certeza que sua criatividade vai explodir, porque você vai entender como que a gente forma realmente os acordes. Então você vai ser capaz depois de formar os seus próprios acordes, entendeu? E colocar, como eu disse, em vários tipos de formações, tanto orquestra, quanto coral, quanto um piano também, se você quiser, ou um violão. Beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, primeiramente, esses 3 exercícios que eu vou passar são desse livro aqui do Schoenberg, Harmonia. Esse livro dá pra ver que é uma bíblia da harmonia, então ele explica densamente não só a parte teórica e técnica, mas também como a parte filosófica. E muitos alunos do meu curso online, pessoas que me seguem aqui no YouTube, sempre falam, cara, esse livro é demais, mas ele é muito complexo. Então, como várias outras coisas que eu faço aqui no canal, tento desvendar com vocês, esses mistérios da música, eu consegui de uma maneira muito didática e muito simples para você, que nem sabe muito de teoria, você vai ver que hoje você vai conseguir compreender o que é harmonia de verdade. Beleza? Então não vai ser um vídeo aqui com diquinhas, coisas supérfluas, não. Você realmente vai aprender esses conceitos, fundamentos da harmonia de verdade que o Schoenberg está passando nesse livro. Beleza? E fica até o final do vídeo, porque esses exercícios vão ter 3 níveis. O primeiro exercício vai ser mais simples, um outro médio, e no final você vai estar conseguindo fazer grandes e lindas sequências de acorde de maneira totalmente artesanal. Você vai ver aqui que você vai conseguir tirar sonoridades lindas do que você vai ver hoje. Beleza? Então, para começar, pra gente começar a falar disso, a gente tem que falar da série harmônica, que é uma coisa que o Schoenberg está o tempo todo dizendo também nesse livro dele. E ele mostra que a série harmônica, ela é o fenômeno cósmico, eu poderia dizer, que forjou toda a música. Toda a matéria-prima da música, não só da música ocidental, como do mundo todo, é retirada dessa série harmônica. E hoje eu vou mostrar agora aqui para você. Mas antes eu queria dizer que se a gente começa a entender a música pelos fundamentos, pelas coisas estruturais, tudo fica muito mais fácil. Por isso que o canal aqui chama Composição na Prática. Porque dentro aqui de tudo que eu passo, tanto dentro do meu curso online, das minhas aulas particulares, eu sempre estou tentando passar essas ideias teóricas que parecem muito complexas na prática. Então, se você, por exemplo, quiser saber mais do meu curso online, eu sempre deixo aqui embaixo o link, mas você vai ver que tudo lá dentro é totalmente prático, totalmente didático, para você conseguir usar as ferramentas, os conceitos, realmente para a sua criatividade crescer, não para você ficar preso dentro de coisas teóricas, mentais, decoreba. É bem diferente do normal. Se você não conhece aí no canal, aqui você vai ver que o meu jeito de abordar as coisas é bem diferente do que a gente acha aí por aí em escolas ou em outros vídeos ou livros em geral que a gente pode ver. Beleza? Mas vamos lá então, já para o programa de produção que eu uso aqui, Eu uso o Logic, que muita gente pergunta aqui no canal, mas tem programas gratuitos como o Reaper, por exemplo. No meu curso online, por exemplo, tem um módulo ensinando a mexer no Reaper, mexer nessas coisas, porque esses programas são essenciais, Eles são um laboratório mesmo que a gente tem. Então, o que seria a série harmônica? A série harmônica, como eu disse, é um fenômeno cósmico, um fenômeno físico, Que diz que toda vez que uma nota é tocada, soada, aqui bem grave mesmo, por exemplo, aqui um exemplo, Dó, você vai ter um harmônico superior e outro, que vai gerando a série harmônica. O primeiro harmônico é a nota Dó, que é a própria nota, então, da fundamental. Quero dizer, então, que a gente tem uma oitava. Depois, o segundo harmônico é a quinta, Então, Sol aqui, ó. Então, Dó, depois Sol, aí depois a gente tem de novo o Dó, que é a fundamental, depois tem a terça, e depois tem a quinta de novo. Vamos parar por aqui que já vai dar pro vídeo de hoje aqui, pra gente conversar bastante sobre isso. Aí você vai se perguntando, tá, mas e daí? Por que você tá falando isso, Ivan? Primeiro eu já vou aqui construir com você uma escala, a escala maior a partir da série harmônica, baseado totalmente nesse livro do Schoenberg. Então eu não tô inventando, não é uma viagem minha, uma teoria maluca minha, não. Beleza? Então vamos lá, ó. Quais notas a gente tem aqui? Não é o Dó, como eu disse, o Sol e depois o Mi?
de diferentes. Claro, tem dobrado o sol, o dó, mas não é o dó, o mi e o sol que a gente tem aqui. Então vamos começar fazendo essas notas e montando nossa escala aqui, ó. Por exemplo, então eu pego o dó aqui, ó. Por mais agudo só pra ficar melhor o som aqui, ó. Então, dó. Aí depois, como eu disse, tinha o mi e depois o sol, né? Aí depois a gente teria o lá, si e o dó de novo aqui, se a gente for pensar, né? Beleza. Então a gente tem um monte de notas faltando, né? Claro, tem várias aqui faltando, ainda tem o ré, né? Tem o fá, tem o lá, o si e tal. O que o Schoenberg fala? Ele diz assim, se nessa série harmônica, já no início dela, porque isso, galera, é ad infinitum, pensa que uma hora fica tão próximas as notas, que começam a ficar notas cada vez mais próximas, que começam a ter até os microtons, que a gente não consegue ouvir, mas que existem, né? Assim, né? A gente só não consegue diferenciar. Então eu quero dizer assim, dentro dessa série harmônica, o que o Schoenberg fala aqui? Se aparece já a nota sol aqui, que é a quinta, né, dessa fundamental aqui, que era o dó, aparece de novo o sol aqui. Então quer dizer que aparece várias vezes a nota sol. E o Schoenberg diz então que existe dentro da série harmônica de dó a série harmônica de sol. Então se a gente pegar esse padrão, já presta atenção nessa palavra que eu falei, padrão, porque ela em si, como eu tô dizendo, isso daqui parece tão simples, mas quando você entende que é a força motriz, como eu disse, a matéria-prima de toda a música, você começa a levar isso muito mais a sério. É uma coisa até bonita de se pensar, assim, de verdade, filosófica mesmo. Porque o que acontece? Dentro dela tem outra série harmônica, como eu tô dizendo, e esse padrão se mantém. Então, essa ideia de padrão, que a gente vai ver depois na montagem dos acordes, por exemplo, já vem dela também, não só as notas, como esse padrão aqui de notas, né? Então, se eu subir aqui pro sol, a gente começa a ver então o mesmo padrão. Sol, sol de novo, fundamental, aí a quinta do sol, que é o ré, depois o sol de novo, fundamental, aí vem a terça, que é o si, no caso aqui a gente tá indo na série harmônica de sol, e o ré de novo, né? A gente vê aqui. Então, a gente já vai ter duas notas novas aqui, né? Vou ter o ré, ó, aqui, ó, dó, ré, e depois vou ter o si aqui, antes de chegar no dó de novo, beleza? Então, ó, nossa escala tá ficando maior, né? Ó, dó, ré, mi, sol, si, dó. Faltam duas notas só. O que o Schoenberg fala? Isso ainda é mais aprofundado, é mais filosófico ainda. Então, vamos seguindo aqui comigo. O Schoenberg diz que esse, do mesmo jeito que essa série harmônica do dó, foi a primeira que a gente fez, ela deu origem à do sol, e se a gente pensar que hipoteticamente esse dó veio de uma outra nota de uma outra série harmônica, né? Então, esse dó, ele veio de uma potencial outra série harmônica, a gente pode pensar. É isso que o Schoenberg fala. Aí o Schoenberg diz o seguinte, então o dó, ele teria que ser o quinto, né, grau, a quinta nota de alguma outra nota, de uma outra série harmônica, certo? Então é só voltar, ó, dó, si, lá, sol, fá. E aí o Schoenberg diz, se a gente pegar a série harmônica do fá, a gente vai ter as notas que faltam, né? A gente tem agora a nota fá aqui, ó, fá, e a nota lá, que é a terça do fá, né, que tava faltando aqui, ó. Então, eu tenho agora a escala inteira aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Então, forjamos a escala. Legal? Chegamos, então, nesse primeiro nível aqui. Uma coisa interessante também da gente sempre pensar é que esse padrão que é formado aqui em cima, no final dessa parte da série harmônica, vai se replicar também aqui, né? Nos acordes, quando a gente vai montar os acordes. Então eu vou montar rapidamente, tem vídeo aprofundado sobre o campo harmônico aqui, mas eu vou montar rapidinho o campo harmônico só pra gente ir pra frente aqui, beleza? Então como é que a gente monta os acordes do campo harmônico? Utilizando essas notas, então essa nossa nova matéria-prima aqui, que a gente extraiu das séries harmônicas, a gente poderia dizer, a gente começa a empilhar essas notas. E empilhar como? Em terças, a gente diz. O que significa isso? Você vai pegar sempre, por exemplo, a partir de uma nota, dó, eu vou sempre pular uma nota e pegar a próxima. Então eu tenho dó, por exemplo, né? Deixa eu até subir um pouco, tá muito grave aqui. Então aqui, ó, dó, você vai subir um pouco aqui, ó, você vai ter a terça dele que é o mi, porque ó, dó, pulo ré, vem o mi, é a terça dele, ó. Então eu vou montar aqui. Aí, dó, mi, então, o acorde aqui, beleza? Aí eu vou pular uma nota de novo e vai ter a quinta desse acorde, que é o sol. Mas por que é um empilhamento de terças? Porque, ó, dó pro mi é uma terça, ó, dó, ré, mi. E do mi pro sol também é uma terça, mi, fá, sol. Tá vendo? Então, por isso que é empilhamento de terças. E esse padrão vai se replicar no resto de todos os acordes aqui. Então, ré, fá, lá, mi, sol, si, fá, lá, dó, sol, si, ré, lá, dó, mi e si, ré, fá para terminar.
né? Esse último aqui é o Dó de novo, vou até apagar ele aqui, né, que a gente tá vendo a escala. Então a gente montou até o campo harmônico aqui, né, ó. Beleza? Beleza, aqui então a gente conseguiu ouvir então essas notas aqui, né, esses acordes aqui do campo harmônico. Beleza? Então vamos continuando aqui. Cada acorde desse vai ter uma função, mas antes disso, o legal é a gente ver que dentro desse campo harmônico a gente vai ter 3 tipos de acordes, 3 qualidades de acorde. A gente já vai entrar nas funções, que é aquela ideia da tônica, dominante e tal. Mas pensa em 3 tipos de acordes, que vão ser maiores, menores e um diminuto. A gente não vai trabalhar hoje com esse diminuto, porque é isso quando a gente vai aprender um pouco mais pra frente, em vídeos que eu já vou colocar mais pra frente no canal, onde a gente vai aprender a tratar a dissonância. Então esquece o diminuto, vou até tirar ele aqui, ó. A gente não vai usar ele hoje, beleza? Mas vamos pensar então nesses outros acordes. Então o acorde 1, o acorde 4 e o acorde 5, eles vão ser acordes maiores, como eu disse pra vocês, beleza? Então eu vou pôr os 3 aqui, ó. Né? E aí só pra gente depois já ver uma diferença aqui. O acorde 2, 3 e 6, que é os que sobraram, né? 2, 3 e o 6, vão ser acordes menores, beleza? Aqui, ó. Então, legal, pegamos aqui, ó. Acordes menores. Qual que é a diferença do acorde maior e menor? É isso que eu quero mostrar pra você aqui agora. A diferença é a terça do acorde. Então, mas não é empilhamento de terça? Sim, mas quando a gente pega a soma do acorde inteiro, então aqui, ó, Dó, pro Mi é uma terça, Mi pro Sol outra terça, tá bom, mas quando eu pego do Dó ao Sol, a gente vai ter uma quinta. Então, todos esses acordes vão ter quinta justa quando pega a soma total deles. Todos aqui, maiores ou menores. A diferença vai ser essa nota do meio, a terça. Os acordes maiores têm uma terça maior e os acordes menores terça menor. Uma maneira, se você não entende nada de teoria, tá? Você não sabe sobre as tonalidades, ciclo de quintas, uma maneira simples de pensar é que terça maior tá a 2 tons uma nota da outra, quando a gente tem um intervalo de terça maior. O que quer dizer isso? Se eu pegar esse Dó aqui, ó, subir um degrauzinho, eu vou estar andando meio tom. Mais um degrau, mais meio tom, dá um tom aqui. Um tom e meio, 2. Tá vendo? Então, do Dó ao Mi, eu tenho um espaço de 2 tons, que dá a terça maior, entendeu? Todos aqui vão dar espaço de 2 tons, ó. Meio, 1 e meio, 2, beleza? Né? Vão dar em todos aqui, não tem nem pra que eu ficar colocando aqui, mostrando todos que não tem coerência, né? Então, beleza. Mas, se a gente pensar a fundo, um pouco mais a fundo, a gente percebe que é uma terça maior aqui, só que a terça de cima do acorde ela é menor. Então, a gente vai ter, por exemplo, Mi pro Fá é meio tom, Fá sustenido mais meio tom, dá um tom e meio. Então, uma terça menor é um tom e meio. E a gente começa também a perceber que os acordes que tem terças que são menores têm a terça menor, ó. E aí depois tem a terça maior em cima. Então, só para você já ir pensando diferente sobre acordes. Eu sei que isso daqui é uma coisa simples que eu tô dizendo, mas já começa a pensar diferente. Você já tinha parado para pensar que acordes maiores é uma terça maior e uma terça menor, e acordes menores o contrário, uma terça menor e uma terça maior em cima? Então, só para você ficar bem claro isso para você, beleza? Então, você está vendo que a gente está trabalhando acordes de 3 notas aqui, beleza? Que são as tríades que a gente fala. Então, acordes de 3 notas. Dentro desses acordes, como eu disse para vocês, tem as funções de cada um. A gente vai falar que o acorde 1, ele tem a função de tônica. Né? O acorde 5, a função de dominante. Ele é o que tensiona, não é que ele domina a música. O Schoenberg, ele até fala bastante disso no livro. Ele fala, não, o dominante a gente nunca pode dizer que ele está dominando mesmo a tonalidade, tá certo? Óbvio que ele está dizendo, né? Só que ele realmente tensiona a tonalidade para voltar pro que domina mesmo, que é a tônica, né? Que é sempre o acorde 1 que vai dominar. Esse dominante, ele tensiona mais e ele pede muito para voltar pra tônica, né? Vocês vão ver tudo isso já. O subdominante é o acorde 4, a gente fala, né? Então, é o acorde de Fá maior, no caso aqui, acorde 4. Depois a gente tem outros acordes que aí eu não sei se você já ouviu, esses nomes são conhecidos, mas a gente tem o acorde 3, que o Schoenberg chama de mediante. A gente tem o acorde 6, que ele chama de superdominante, que na verdade, quando você vai ver em alemão, tá escrito obermediante, então pode ser um supermediante, mas vamos pegar na tradução aqui do Marden Maluf, que ele fala supermediante, é o acorde 6. O acorde 7, que é a sensível, que ele chama,
Então, que a gente não vai usar hoje, mas é sensível. E a gente também tem o acorde 2, que a gente nem vai falar muito da função dele, porque ele vai ter funções muito diferentes depois. Você vai ver que, por isso que eu tô dizendo, vocês vão aprender a harmonia de uma maneira totalmente nova mesmo, você pode ter certeza aqui. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, a gente falou sobre as funções dos acordes e tal, tudo isso. Agora, o exercício que a gente vai fazer são exercícios, como eu disse, que a gente vai chegar no final da aula fazendo encadeamentos de acordes. É isso que você vai aprender a fazer, sequências de acordes. E essas sequências, elas vão ser movimentadas em vozes. Então aqui tá uma coisa que eu falo o tempo todo no canal, que a gente não pode ficar pensando o acorde simplesmente como blocos de notas, que é mais ou menos o jeito até que tá aqui, mas não, pensar ele em vozes. O que significa pensar o acorde em vozes? Quer ver? Eu vou um pouquinho pro lado aqui, ó. Pensar em vozes significa o seguinte, que você vai, por exemplo, abrir um acorde de Dó maior, e você não vai pensar nele, oh meu Deus, simplesmente Dó, Mi, Sol, assim, como a gente sempre tá acostumado a ver, né? Então, tipo, Dó, Mi, Sol. Não, você vai pensar que ele vai ser um acorde com 4 vozes. Então, mesmo que você faça Dó, Mi, Sol, vai ter que ter Dó, Mi, Sol e, por exemplo, Dó de novo. Você vai ter que dobrar alguma nota. Então, é isso que você tem que já ficar claro para você. Eu já vou mostrar a fundo sobre tudo isso. Mas, pensa que como o acorde é uma tríade, ele tem 3 notas distintas, e a gente quer 4 vozes, ou 4 partes, que a gente pode dizer também, então a gente vai ter que dobrar uma das notas. Então, essa já vai ser a maneira profissional de a gente trabalhar. Você vai ver que no final, o encadeamento dos acordes vai transformar essa nota numa voz que vai fazer uma melodia. Essa em outra melodia, assim por diante. Que é algo que eu falo o tempo todo também nos meus vídeos, em vários aqui no canal. Que a harmonia, ela é feita de melodias. E isso na evolução da música mesmo. Ninguém chegou do nada e pensou em pôr um monte de notas juntas, assim. Não, foram eventos lineares, horizontais, que são as melodias, né? Por quê? Porque os caras faziam músicas polifônicas, né? Um pouco antes de começar a culminar a harmonia, como a gente conhece. Então, eventos horizontais, que são as melodias, vão acontecendo, às vezes, fenômenos verticais, que são a harmonia. Então, eu quero dizer o quê? Falando mais simplesmente, várias melodias acontecendo ao mesmo tempo vão se juntando e transformando nos acordes. Então é por isso que a gente tem que trabalhar o acorde desse jeito. É aí que você vai conseguir, então esse é o primeiro pulo do gato já. É aí que você vai conseguir transformar qualquer acorde que você abrir aqui para big band, para orquestra, para que instrumentação você quiser. E aí que os caras conseguem tirar aqueles sons enormes de orquestra, animais. Não é que eles se compondo várias notas diferentes no acorde, muitas vezes não mesmo. São acordes básicos, que nem esse, só que com as vozes abertas de maneira muito profissional. E que a gente vai ver aqui daqui a pouco já, né? Vai continuar vendo a condução dessas vozes. Isso é o mais importante. Como passar de um acorde pro outro, né? Não ficar bloquinhos passando, não. As vozes se entremeando, assim. Então isso que é muito importante. Beleza, então a gente vê essas 4 vozes. O nome dessas vozes que a gente vai dar, mesmo que você não for usar pro coral, que o Schoenberg fala, são os nomes do coral. Então, que eu tô falando, mesmo que você não vai usar no coral, você vai usar depois, tipo, pra fazer quarteto de cordas, o que for. Você vai pensar nos nomes das vozes do coral, que são quais? O soprano, né, que é a mais aguda, que aqui, pensando nessa aqui, já vou falar sobre isso. O contralto, tá aqui. O tenor e o baixo. Tem outras vozes, tá bom, no coral, beleza, mas por enquanto a gente vai usar 4 vozes, são essas vozes que a gente vai pensar, beleza? Então, o soprano, como eu acabei de mostrar pra vocês aqui, é a mais aguda. Isso que eu pus aqui é a extensão das vozes. Então, é a tessitura, que a gente fala de onde até onde essas vozes falam aqui, né, ó. Então, essa vai de aqui até aqui. Então, desse Ré acima do Dó central até o Fá aqui, mais de uma oitava acima. Esse outro aqui, o contralto, vem do Lá abaixo do Dó central até um Dó acima do Dó central. Dó central do piano, né, quero dizer. Nos programas, normalmente é o C3 aqui, o Dó central, né? Pode ser que seu programa seja outro também. Aqui, esse é o tenor, então, do Ré abaixo do Dó central até o Fá aqui acima do Dó central. E o baixo, aqui gravão, né, ó, 2 Dós pra baixo aqui, mas no Sol, né, mais pra baixão, até o Si aqui. Beleza? Então essas são as tessituras das vozes. Por que isso? Porque se você quer fazer uma coisa realmente profissional, você vai ter que pensar nas vozes. E mesmo que você faça para outros instrumentos, você tem que pensar na tessitura. Como eu disse para você, se essa voz aqui for um violino, depois uma viola, um violoncelo e um contrabaixo, você não pode fazer notas aqui em cima pro contrabaixo, entendeu? Então tudo isso tem que estar bem explicadinho, porque isso na hora do arranjo vai mudar tudo na sua vida, assim. Se você não tem noção disso, você começa a se perder, você começa a fazer
tudo assim, tipo, cruzando vozes, você não sabe mais que nota toca cada instrumento, então você tem que estar organizado nessa parte. Uma coisa legal também de falar sobre esses registros das vozes é assim, que esses são os registros médios da voz, que um cantor, um bom cantor, conseguiria cantar em cada uma dessas vozes aqui, dependendo, né? Obviamente, você tem que entender também que soprano é normalmente uma mulher que vai cantar, o baixo é um homem, então, né? Só pra deixar bem claro isso aqui, assim, né? Então o que acontece? Dentro desses registros, como eu falei, é confortável para a pessoa cantar e a voz ela vai soar bem homogênea. E pensa isso em instrumentos também. Quando você toca mais no médio dos instrumentos, eles são mais homogêneos, né? Quando a gente chega a registros além desses, que o cara consegue cantar além disso aqui, por exemplo, aqui e tal, tal, ainda mais se ele for mais bem treinado. Um violino, ele consegue chegar bem no agudinho, se for pensar. Mas os dois registros, tanto grave quanto no agudo, nos extremos, quando passa dos extremos, a nota brilha mais, tanto para coral vocal quanto para instrumentos. Então a nota aparece mais. Então se você quer uma estrutura que seja uma textura mais homofônica, mais igual, assim, ó, todo mundo igual, é melhor você manter esses registros médios. Se você quer que uma das vozes se destaque, então isso é muito usado no arranjo, quando você, por exemplo, tem lá 4 vozes acontecendo, você quer que essa aqui do meio, sei lá, se destaque. E o normal, né, do nosso ouvido é ouvir sempre a mais aguda. Então, falar, pô, mas eu tô ouvindo a mais aguda aqui, que é o violino. Como que eu vou destacar a viola, por exemplo, que é mais grave que o violino? Aí é uma boa usar esses registros mais extremos, entendeu? Porque a viola, por exemplo, vai brilhar mais. Então, tudo coisas que eu tô falando totalmente práticas, hein, galera? Que até a gente não vai nem pensar muito agora nesses exercícios, mas já pra você ir tendo dentro da sua cabeça para ter como uma coisa prática que você vai usar nas suas ideias, nas suas composições. Né? Eu tenho o meu curso Arranjo na Prática também. Quando você adquire o curso Composição na Prática, que é o que tem o link aqui embaixo, como eu disse, para você que quiser conhecer melhor, você tem o Arranjo na Prática. Lá eu estou ensinando todas essas coisas práticas, por exemplo, de, colorido dos instrumentos, qual instrumento você colocar, como fazer aqui, ali e tal. Tem a parte de harmonia densa, bem moderna, de jazz, tudo isso, né? Mas sempre querendo mostrar essas coisas que você vai usar no arranjo, mesmo na prática, entendeu? Não ficar decorando um monte de coisinhas assim, beleza? Então, beleza, a gente viu a tessitura das vozes aqui. Eu acho que a gente pode ir continuando agora, indo realmente para os acordes, beleza, galera? Então vamos lá conversar sobre os acordes, né, agora. Os acordes, como a gente já viu, são formados de 3 notas, que a gente vai ver agora, tríades e tal. Porém, tem uma coisa que a gente não precisa conversar. A posição dos acordes, como eles vão ser dispostos, né? Depois eu já vou fazer o exercício completo daqui a pouco com vocês, mas como eles vão ser dispostos? Agora vai começar um pouco do primeiro exercício aí que eu vou passar já para você. Eles vão ser dispostos em maneira aberta ou fechada. O que significa essas duas coisas? Vamos pensar assim, o baixo, ele pode ficar bem longe das outras notas lá que estão em cima aqui, das outras vozes, né? Então você vê que eu sempre pus o baixo no dó aqui, ó. Né? Então as outras vozes podem estar bem lá em cima, ó, bem longe do baixo. Mas entre essas vozes a gente tem que ter algum cuidado. Elas não podem passar de uma oitava. O que eu quero dizer com isso? Então, entre vozes consecutivas, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, entre o soprano e o contralto aqui, ó. O contralto embaixo, né? O soprano aqui. Ela não pode, por exemplo, esse contralto tá no Mi, essa outra não pode passar mais do que esse Mi aqui, ó. E é o máximo, isso daqui já é muito. Então ela não pode passar aqui, ó, por exemplo, no Fá, aqui, ó. Não rola, entendeu? Só que do baixo, sim. Então tudo bem, o baixo você pode deixar longe. Agora, o que é toda posição aberta e fechada? Posição fechada é quando no meio dessas notas superiores, aqui, dessa tríade superior, a gente poderia estar pensando aqui, quando no meio delas não cabe nenhuma outra nota do acorde. Por exemplo, aqui eu tenho Dó. Nenhuma nota do acorde Dó maior cabe aqui entre Dó e Mi, né? Tem a nota Ré aqui, que é uma dissonância, a gente não vai falar delas hoje, então não cabe. Aqui também, ó, não cabe, ó. Mi, Sol e já vem o Dó aqui, ó. Né? Não tem como. Se eu pudesse, por exemplo, o Mi aqui, ó, aí tudo bem, caberia um Dó aqui, ó. Mas não cabe, então é a posição fechada. Aqui o mesmo caso, Sol, Dó, Mi, não cabe nenhuma nota, né? Aqui também e tal, né? As posições fechadas, normalmente, pensando em arranjo de novo, elas são mais cortantes, né? Elas são mais... Porque elas são mais compactas, então elas cortam mais. As posições abertas que a gente já vai ver, elas são mais suaves, assim. A gente sente, é mais suave, mas sente uma suavidade maior, assim, né? Então dá uma ouvida aqui, ó. Olha, mais chain, forte, assim, né? Ó. Tá vendo? Ela é meio densa mesmo, assim.
A posição aberta, que você pode fazer várias maneiras, respeitando o que é. Então, eu posso fazer posição aberta aleatório. Não, você tem que respeitar algumas coisas. Você tem que respeitar essa abertura que eu falei entre elas no máximo de oitava. E você tem que respeitar também a tessitura das vozes que a gente acabou de ver. Né? Não adianta você ficar pondo uma voz lá que era aguda no grave e tal. Então tem que respeitar essas coisas. De resto, você pode ficar livre para escolher aqui, ó. Então, por exemplo, essa abertura, ó, dó de novo, depois sol, mi. Caberia um dó aqui, tá vendo? No meio, né? Mas não tem. Então, ó, posição aberta, ela é mais suave, como eu falei, ó. Vendo? Ela fica até mais etérea, assim, mais... Não sei, mas parece mais vento mesmo, assim, né? A outra é mais densa, assim, né? Fechada. Ó, essa outra aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas mais, né? Mesmo essa aqui que fica fechadinha aqui depois em cima, aqui, ó. Esse é um limite já, né? Tá vendo? Porque aqui oitava, né? Não dá mais que isso, não daria. Beleza, vamos lá então. Aí, ó, posição aberta, né? Beleza? Então acho que vocês entenderam, né? Posição aberta e fechada. Legal, vamos continuando então aqui que tem bastante coisa pra fazer, né? O que a gente vai poder, então, duplicar? Vamos lá então agora, porque isso é uma coisa interessante que a gente tem que conversar. Né? Até vou pagar aqui pra gente pensar nisso agora. Então a gente já falou das distâncias, tudo. Agora a gente não vai ter só 3 notas, uma tríade, mas a gente vai ter que pôr 4 vozes, como a gente tá vendo o tempo todo aqui. Então o que a gente vai poder aqui, no caso, duplicar, então, como eu tava dizendo pra vocês. Vamos lá, então. Vou começar de um gravão aqui, ó. Vamos fazer o dó. O Schoenberg diz bastante nesse livro sobre leis e sobre coisas que são mutáveis. E ele fala, a harmonia é como a vida, não tem uma lei... É tudo mutável. A única lei é que tudo é mutável, é que não tem uma coisa sempre igual. Ele fala isso no livro, é a única lei que a gente pode pegar, assim. Então, por que eu tô falando isso? Porque ele diz assim, as regras que eu vou passar, elas depois vão ser mudadas. Então, eu vou passar uma coisa agora que depois a gente vai pensar diferente, a gente vai pensar igual, beleza? Mas, por enquanto, vamos pensar desse jeito que ele pede aqui. Se eu for duplicar uma nota desse acorde, ele diz pra gente duplicar ela, primeiramente a oitava. Por que a oitava? Porque é a ideia da série harmônica. Então agora que você entendeu da série harmônica, mais uma coisa, e ele fala isso mesmo, pra gente seguir a eufonia da série harmônica, ele fala, então, seguir essa lógica de sons da série harmônica, a gente duplica fundamental, porque na série harmônica o que mais aparece é fundamental. Em segundo lugar, se não tiver como, outra maneira, porque depois a gente vai fazer os encadeamentos de acordes, duplica a quinta. E só em terceiro lugar, se não tem como mesmo fazer outra coisa, você vai duplicar a terça. Isso até é entendível, porque a terça, mesmo se a gente tiver, por exemplo, 10 instrumentos tocando numa orquestra e um só deles tocar a terça, falando sério mesmo, ela já vai dar uma diferença absurda, porque a terça, ela é o que mostra o acorde é maior ou menor, lembra que a gente acabou de ver? Então a terça realmente não precisa ser duplicada, é inútil duplicar ela, assim. Então ele fala para duplicar, por exemplo, primeiro a oitava, e aí depois, se não der, você duplica outros. Então se eu montasse um acorde, por exemplo, dó... Sol, mi, sei lá, eu montei na posição aberta aqui, ó. Então, dó no baixo, dupliquei a oitava, aí vem o sol, que é a quinta, e o mi aqui. Beleza? A terça aqui, ó. Deixa eu só dar um play pra vocês ouvirem, né, ó. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício já é aí. O que o Schoenberg pede no primeiro exercício? Faça aberturas de vários acordes, fechadas e abertas, essas posições, melhor dizendo, né? Posições abertas e fechadas de vários acordes, não só do dó, como do ré, como do mi, do fá, do sol, de todo o campo harmônico. E se você quiser ainda, melhor ainda seria fazer de outros campos harmônicos também, mas se já fizer do campo harmônico de dó já vai ser bem legal, já vai ajudar bastante. Então o primeiro exercício, como eu disse, é muito simples, fazer aberturas de diferentes maneiras aqui, aberto, fechado aqui, ó, né? Ah, fechado de outra maneira, vai fazendo, né? Vai, porque aí você vai entendendo essa lógica da montagem dos acordes. Já ajuda muito esse exercício, beleza? Mas vamos lá então, vamos continuando aqui nossa ideia. Agora o importante é a gente chegar nessa ideia dos encadeamentos das tríades, né? Como a gente estava conversando. Então, como encadear as tríades, né? Agora começam a vir leis que podem ser mutáveis depois, mas que essa é uma lei que vou dizer que ela é quase que não mutável, viu, assim, que é a lei do mínimo esforço. Né? Então, ele até fala assim no livro sobre um grande compositor da época dele, chamava Bruckner, que ele fala, uma vez eu ouvi o Bruckner dizendo assim, que ele falava, as vozes seguirão a lei de um caminho mais curto. Então, bem interessante, seguirão a lei do caminho mais curto. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for encadear um acorde com o outro, a gente vai tentar mexer o mínimo possível de notas. E se tiver notas iguais, a gente vai manter essas notas iguais. Beleza? E de início o Schoenberg pede pra gente só fazer encadeamentos com acordes que tenham ao menos uma nota igual.
Então agora que a gente vai conversar sobre isso. Quais acordes dentro do campo harmônico que possuem similaridade de pelo menos uma nota igual? Que ele vai chamar depois de enlace harmônico. Ou uma ou duas notas iguais, ele chama de enlace ou enlaces harmônicos, né? Os acordes que não tem nenhuma nota igual, é mais fácil pensar assim. Os acordes que não tem nenhuma nota igual são os imediatamente acima e abaixo. Então você tem o Dó, por exemplo, o acorde de Ré e o de Si não vão ter notas em comum, beleza? O de Si a gente já tinha descartado, lembra? Então beleza, mas Ré e Si não tem notas em comum. Quando a gente tem uma distância de terça, isso que eu vou mostrar agora pra você aqui, uma distância do acorde de terça, mas pensa nisso em relação a todos os acordes. Eu tô pensando no Dó, mas pensa em todos. Então, o Dó, ele vai ter duas notas em comum com as relações de terça dele, pra cima e pra baixo. Então, o Mi menor vai ter duas notas em comum com o Dó, ó, tá vendo? Então, porque Dó, Ré, Mi, lembra? Então, o acorde de Mi. E o Lá menor também vai ter duas notas em comum com o Dó aqui, ó. Beleza? Porque é terça baixa, Dó, Si, Lá. Beleza? Então, isso em relação a todos. Se pegar o Ré, então você vai ter o Fá, que vai ter duas notas em comum, e o Si, que vai ter duas notas em comum, que a gente não vai poder usar, mas vai ter lá, beleza? Se você tiver lá o Sol, pensando também terça acima, Si, e pensando terça abaixo, o Mi, né? Beleza? Então, é sempre pensando desse jeito, duas notas em comum. E acordes que têm uma nota em comum são os acordes em distância de quarta e quinta. No caso aqui, o Dó, né, vai ter uma nota em comum com o Fá, que é uma quarta acima, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Vai ter a nota Dó, aqui no caso, só ela em comum, só ela de enlace harmônico. E em relação à quinta, que é o Sol, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a quinta, vai ter uma nota em comum, um enlace harmônico também, que é o Sol, beleza? Então ele só tem uma nota em comum. Legal? Isso é importante porque a partir de agora a gente vai começar a adensar aqui a aula. Então parecia muito fácil as coisas, muito simples, agora vai começar a ficar um pouquinho mais denso. Beleza? Então é importante você entender esses conceitos até aqui. Legal? Então vamos continuando aqui, né? A gente vai ter que fazer agora encadeamentos, como eu disse, de pelo menos acordes que tenham uma nota em comum. Legal? Então é a partir dessas coisas que a gente vai começar a fazer as ideias aqui. Agora, qual é o segundo exercício? Esse segundo exercício ainda é meio simples, mas vai ser um pouquinho mais complexo, é você encadear acordes, né, de um pro outro mesmo só, beleza? Então você vai encadear de um pro outro. Vou fazer um exemplo aqui pra você, ó. Por exemplo, vou aqui já, aqui, ó. Depois eu vou fazer exemplo maior, vou aqui, ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, eu fiz essa abertura do Dó maior, né, ó, Dó, dobrei a fundamental como ele pede, Sol e Mi aqui, beleza? Então a gente vai primeiro fazer só o encadeamento do Dó para outro acorde. E aí você vai fazer para esses quatro acordes que ele poderia fazer, os que tem duas notas em comum e os que tem uma nota em comum, beleza? Eu vou escolher um aqui de duas notas em comum, vai? Vamos pensar aqui de duas notas em comum, só para começar, beleza? Então eu tenho essas quatro notas, ela está numa posição aberta, né? E o Schoenberg, ele fala pra gente fazer algumas perguntas antes de começar esse exercício. E essas perguntas são muito legais, assim, elas ajudam pra caramba, beleza? Então, quais são as perguntas? Primeiro, quer ver? Eu até vou fazer ela inteira com você aqui, ó. Qual é a nota que eu vou pôr no baixo do primeiro acorde? Agora, no início, fundamental, então não tem nem o que pensar. Acorde Dó, nota Dó. Agora, qual som irá no soprano? Qual nota irá no soprano? A mais aguda, então. Beleza? Aí a gente pode, por exemplo, sei lá, pensar, vou pôr o soprano aqui no Mi, né? E agora pensar o que falta dentro desse acorde. O que está faltando aqui? Uma nota duplicada, que o Schoenberg pede para ser, então, a nota fundamental, no caso o Dó, e a quinta dele. E é aí que a gente vai escolher se a posição vai ficar aberta ou fechada. Se eu puser, por exemplo, a quinta aqui no tenor e no contralto Dó, eu vou ter posição fechada, né? Beleza? Se eu deixar essa nota como sendo o contralto cantando e o tenor eu colocar, por exemplo, aqui embaixo, aí eu já vou ter a posição aberta. Beleza? Então você vai escolher. No caso aqui eu vou deixar a posição aberta. Então entenda isso também, que a nota não é, por exemplo, essa nota aqui é o tenor. Ah, e aí continua sendo tenor aqui, ó. Não, porque se eu passar pra cá, ela vai começar a ser o contralto, entendeu? Então é isso que você tem que entender, né? Se ela tá aqui, ela é o tenor. Por quê? Porque baixo, tenor, contralto e soprano. Entendeu? Então, começa a conectar essas coisas. Tá vendo? Os exercícios parecem simples, mas nem tanto. A gente tem que começar a conectar essas coisas. Agora, vamos entender para realizar esse encadeamento, as perguntas que a gente vai fazer. Então, primeiro, qual que é o som fundamental do próximo acorde? No caso, então, eu quero o Mi, né? Que eu falei pra você que tem. Então, você pensa antes, assim. Bom, qual acorde que eu vou querer depois? Ah, eu quero um de dois sons. Beleza, então o Mi. Aí eu vou pôr, então,
a nota fundamental dele no baixo, porque é o que está sendo pedido até agora. Então, colocar no baixo essa nota fundamental. Agora, qual som é o enlace harmônico, né? Que a gente estava falando. Qual é a nota em comum entre esses dois acordes? A gente vai ver que é o Mi aqui em cima. Então, ó, já dobrei o Mi. Boa, já dobrei a fundamental. E o Sol, que tem nos dois acordes. E aí, a terceira pergunta, qual nota falta desse próximo acorde, que é o Mi? E a gente vai ter aqui, ó, fazendo o caminho mais curto, como o Bruckner pedia, o Si. Pronto, então a gente tem o acorde de Mi, né? Agora a quinta dele, que é o Si, o Sol, que é a terça, e o Mi de novo. Então, o segundo exercício que você vai fazer é esse. Fazer diferentes aberturas de primeiro acorde, de Dó, por exemplo, e passar ele para os outros 4 acordes, que tenham 2 enlaces harmônicos ou 1. E você vai fazer isso em todos os outros acordes, no Ré, no Mi, no Fá, tudo isso, beleza? Ó. Já fica super bonito, só isso, assim, né? É muito legal, assim, já fica super bonito. Uma coisa que você não pode fazer é cruzar vozes, beleza? Isso também é muito importante, você não pode cruzar vozes. O que significa isso? Por exemplo, sei lá, você tá aqui com essa voz e do nada essa você quer vir pra cá e essa pra cá, e aí fica uma coisa totalmente incoerente. Então, não fazer isso, você só vai cruzar a voz se você não usar essa ideia do caminho mais curto. Então, por isso que é muito importante. Essa é uma das coisas mais importantes pro resto da sua vida, mas agora no início mais ainda, beleza? Então, pegar essa ideia do caminho mais curto. Legal? Isso que é importante vocês entenderem. Vamos lá, então. Em relação aos tempos, vocês vão pôr notas longas, assim, né? A gente não tá pensando muito agora em melodia, não tô pensando nada nisso, né, na verdade. Então, notas grandes, aqui, ó, de 4 tempos, no caso, eu fiz aqui. Beleza? Agora vamos mais pra frente, chegar então, chegando aqui no final dessa aula e chegando nesse nível mais complexo aí, beleza? Da harmonia. Então a próxima tarefa nossa vai ser encadear de 4 a 6 acordes, que é o próximo exercício. E aí eu vou explicar pra vocês algumas coisas aqui, beleza? Então, você não vai poder nesses 6 acordes, eu vou fazer com vocês aqui um de 6 acordes, vocês não vão poder repetir acordes, beleza? Vocês não vão poder repetir acordes, somente o primeiro. Então você vai pensar o seguinte, que aqui, por exemplo, eu fiz o Dó, né? Eu vou deixar esse, não vou apagar, eu vou fazer inteiro. Eu fiz o Dó, então depois vai ter um segundo acorde, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. O sexto vai ser o Dó de novo, beleza? E aqui no meio você vai ter 4 acordes diferentes, entendeu? Então você tem o Dó pra começar, o Dó pra terminar. Por que eu só pus o baixo pra terminar? Porque eu não sei como vai chegar a condução de vozes lá, então eu já pus o baixo. O resto a gente vai montando aqui, beleza? Então a primeira ideia que você tem que ter é que a gente vai pensar sempre nesses acordes de 2 ou uma nota junto. Então vamos começar com o Mi, como eu estava dizendo aqui. Então a gente faz aquelas perguntas que a gente falou antes, né? Aquelas perguntas de, bom, qual vai ser a nota então do baixo? Se eu quero o acorde 3 aqui, né? Vai ser o Mi. O que o Schoenberg pede para você, na verdade, já montar a sequência de acordes que você quer antes de começar a fazer aqui, para não facilitar, porque às vezes você tá aqui e fala, vai ser difícil para aquele outro acorde, eu vou fazer esse. Então já monta antes de você quebrar a cabeça para você conseguir mesmo. Então eu vou fazer uma sequência aqui de Dó, Mi, depois o 6º grau Lá, aí depois o 4º grau Fá e depois o 5º grau Sol. Beleza? Vamos lá aqui, então. Uma coisa interessante é o seguinte, o penúltimo acorde, ele não precisa ser o Sol, que é o dominante, mas ele tem que ser um acorde que tenha pelo menos um enlace harmônico também. Então você não pode escolher um acorde que... o Ré, por exemplo, para ser o penúltimo, porque não tem enlace harmônico com o Dó. Beleza? Então não esquece disso. Agora, outro detalhe importante que o Schoenberg está sempre dizendo. Vocês percebem que o baixo é o que mais se movimenta aqui, sem ideia, assim, é o baixo que se movimenta mais aqui. O que o Schoenberg diz? Tomar muito cuidado com essas linhas melódicas muito longas. Por exemplo, aqui já fez uma linha melódica de sexta aqui, ó, do Dó lá. Então o Schoenberg fala, cara, no máximo uma quinta na mesma direção. Pensa, a linha melódica na mesma direção. Depois quebrou a direção aqui, claro, né? Então o que a gente faz? Uma coisa muito simples, muito simples. Você pegar esse Lá, por exemplo, e descer aqui, ó. Pronto, aí você vai ter agora uma coisa muito mais... uma coisa muito mais coerente aqui, beleza? A gente já vai conversar mais, aqui tem um salto grande, calma que a gente já vai chegar lá. Beleza? Mas vamos lá então, né? Isso realmente causa problemas, viu? Assim, porque muitas vezes aqui rola dissonâncias, assim. Muitas vezes você tá fazendo isso aqui, por exemplo, ó. Dó, Mi, e aí depois você faz tipo um Si, por exemplo, sei lá.
Isso daqui vai dar uma sétima, então isso é pior ainda. Se der uma sétima, por exemplo, de dissonância nessa linha melódica no mesmo sentido, como eu estava dizendo, beleza? Então vamos continuando aqui, ó. Primeiro acorde, Dó. O segundo é o de Mi, como a gente já estava vendo. Então a gente faz aquelas perguntas. Qual que é o baixo? Fundamental. Qual que é o enlace harmônico? Sol e Mi. Beleza? E aí a nota que falta, o Dó vai pro Si. É legal você pensar desse jeito. Isso, o Schoenberg pede, meu, isso muda tudo, é uma girada de chave mesmo na cabeça. Eu não tô falando aqui, o Mi continua Mi aqui. Nós fala assim, ó. O soprano passou do Mi, que era o acorde, que tava no acorde de Dó como Mi, passou como Mi pro próximo acorde, fundamental do próximo acorde. Ele era terça e passou pro fundamental. O contralto, a mesma coisa. Ele manteve a nota aqui, né, o contralto. O tenor, ele passou da nota Dó para a nota Si. Então a gente vai começando a entender as ideias das coisas mais se movimentando como vozes, entendeu? Mas vamos continuando. Então o próximo acorde era o Lá menor. Lembre, aí a gente trouxe... Deixa eu até tirar um pouco o zoom aqui, ó. Eu trouxe o Lá aqui pra baixo por causa daquela linha melódica que ia ficar ruim do baixo, beleza? Vamos lá, então. Opa, peraí, aqui, beleza. Melhorou. Legal. Então, porque não tá muito bom. Aí, legal, agora melhorou. Então lá, a gente vai pensar uma coisa. Baixo, beleza. Agora, qual que é o enlace harmônico dele? Só tem uma nota, o Lá e o Mi, que é a nota Mi. Então, pus aqui a nota. Agora, as notas que faltam. Então, como é que eu vou fazer o menor... a menor caminho entre uma nota e outra? Se eu pegar essa nota Si, que tá aqui no Mi, ó, aqui no Mi tem a nota Si, né, ó. Se eu pegar essa nota Si e jogar pro Lá, eu vou estar andando um tom. Você concorda comigo? Mas se eu jogar pro Dó, que é uma nota que falta do acorde de Lá, porque agora eu tenho, ó, Lá e Mi, falta a nota Dó, que é a terça do acorde de Lá menor. O movimento é menor aqui, ó. Desculpa, aqui no caso, ó, Si vem pro Dó. Beleza? Então... isso já é bem legal de você entender, né? Você perceber que, tipo, você tem que tentar fazer sempre o caminho mais curto. E aí o Sol vem pro Lá, beleza? Não tem caminho mais curto do que esse que a gente acabou de fazer, né? Ó. Não teria outro jeito de fazer isso aqui, né? Ó. Então até agora vamos ouvindo isso aqui, ó. Beleza? Agora o acorde Fá. Então eu penso a mesma coisa. Né? Baixo no Fá, beleza, aqui, ó. Agora, qual que é o enlace harmônico? É a nota Lá e a nota Dó. Então, eu tenho Lá e eu tenho Dó aqui, ó. E aí, a nota que falta, o Mi, anda um pouquinho só pro Fá. Pouco aqui, coisa, né? Ou pouco movimento aqui pro Fá. Agora, vou ter que de novo tirar aqui o zoom. Beleza, agora a gente vai pro próximo acorde, que é o Sol aqui, ó. Beleza? Houve um problema agora. Eu fiz de propósito isso. Houve um problema agora. Porque entre o Sol e o Fá, eu não tenho enlace harmônico. Eu não tô fazendo Sol com sétima, não posso usar dissonância, então eu não tenho enlace harmônico. Então, já estaria errado esse exercício. Eu não posso usar essa nota aqui, ó. Esse acorde, desculpa, o acorde de Fá. Não posso usar ele. Então, eu vou ter que trocar mesmo o acorde, não tem o que fazer. Qual acorde que eu posso usar que tem enlace harmônico com o Sol? O acorde de Ré, por exemplo. Aqui, ó. E aí fica até mais bonito baixo. Olha como é que, ó, saiu aquele salto aqui grande, ó. Olha como ficou bem melhor isso aqui, ó. Olha isso, é uma melodia. Dó, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Ó, o cara tá cantando, olha que coisa bonita isso, não é? Então, e aí você começa a entender como todas as regrinhas que o Schoenberg tá colocando, elas no final fazem o negócio dar certo. É por isso que é genial isso aqui, é por isso que é demais, galera. Isso é milenar, isso é uma coisa milenar que vocês estão aprendendo assim, galera, sério, tipo. Então vocês veem como, usando essas regrinhas todas, de ó... vamos agora pensar o fundamental no baixo, não sei o quê. Você vê que dá certo, fica bonito, o negócio dá certo, assim, ó. Enlace harmônico, pelo menos um enlace harmônico e tal. Tudo isso vai fazendo ficar muito mais profissional, né? Então, o Ré, qual que é o enlace harmônico? A gente tem que pensar isso. Qual é o enlace harmônico do Ré e do Lá? É a nota Lá. Então, só tem uma aqui, ó, só um enlace harmônico. Aí as outras a gente vai lei do mínimo esforço, beleza? Então, quais notas faltam? Se eu tenho o Ré e o Lá, falta a nota Fá. O que eu vou fazer? Vou pegar o soprano que tá no Mi e subir só meio tom pro Fá. E esse Dó vai vir pro Ré. Então, tá vendo como deu certo de novo? A dobra de oitava. Tudo isso dá certo quando a gente trabalha aqui certinho, né? Se você seguir essas regrinhas, não tem como você errar. Não tem como. Agora, o próximo acorde que é o Sol. Qual que é o enlace harmônico? É a nota Ré. Né? Aqui, ó, nota Ré, porque esse baixo do Ré veio pro Sol, né? Aqui, então, eu tenho o Ré em enlace harmônico. Beleza. Que notas faltam? Falta o Sol e o Si. Então, o Fá eu posso vir aqui pro Sol e o Lá vem pro Si, beleza? E aí agora a gente vai terminar, né, no nosso acorde de Dó.
Então, a mesma coisa. Dó, enlace harmônico, sol, vai terminar aqui. E agora as outras notas, ó. O si, mínimo esforço, sobe pro dó. E o ré, mínimo esforço, vai subir pro mi, porque falta a nota mi. Beleza? Pronto, ó. Temos um encadeamento profissional total aqui. Vários acordes, de maneira totalmente artesanal. E de maneira bonita e que vai dar certo isso aqui. Ouve pra você ver isso aqui, ó. Lindo, perfeito. Agora se você pegar isso aqui, simples assim, escolher essas notas, jogar pro violino, por exemplo, né? Se você pegar, peraí. Eu vou até fazer com vocês, eu nem ia fazer isso, eu vou fazer, vai, no final da aula aqui pra gente ter uma ideia aqui, ó. Então eu vou pegar a voz aguda do soprano, ó, vou jogar, por exemplo, um violino aqui, ó. Então você pegar aqui o violino, ó. Pronto, grudei aqui. Legal. Agora eu pego a outra voz. Venho aqui, penso que é a viola, por exemplo. Pronto, viola. Outra voz. Cello. Ó. Cello. E agora a última, que na verdade a gente chama de primeira, viu? Só pra... Eu não falei isso, deixei claro, mas... A gente fala que normalmente a primeira voz a gente fala que é o grave sempre, assim. No baixo aqui, ó. Beleza? Agora, o que eu fiz? Eu abri simplesmente aquele acorde que a gente abriu no piano para uma orquestrinha com um quartetinho aqui de cordas, né? Ó. Então dá uma ouvida aqui, ó. Vou dar um... Virar o piano pra vocês ouvirem. Super lindo, super profissional, super autêntico quando você quer, então, mudar suas notas, fazer o que você quiser. E essa é a maneira, então, certa de, pelo menos, começar a estudar harmonia. Eu espero realmente que esse vídeo tenha aberto sua cabeça, aberto suas ideias, e que você agora consiga realmente fazer acordes profissionais, autênticos, e pode ter certeza que vai ter mais coisas aqui no canal. Esse é só o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre harmonia, assim como eu tô fazendo a série Arte do Contraponto. Se você não conhece o canal, dá uma olhada, que eu dei uma pausinha na série da arte do contraponto nessa série, pra quê? Pra galera conseguir estudar um pouco mais, né? E aí agora eu tô passando essa parte dessa série de harmonia, então fica tranquilo que a gente vai a fundo nisso, mas eu tenho certeza que hoje já conseguiu abrir muito a cabeça de vocês, eu tenho certeza que você vai usar isso na prática mesmo nas suas músicas. Se você acha que essa aula realmente agregou pra você, eu ia pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, seguir o canal se você ainda não segue, e também clicar no sininho, porque toda quarta-feira às 11 eu faço lives aqui no canal, e você pode ficar sabendo antes dessa live pra nunca perder elas, beleza? Agora no final do vídeo também eu vou deixar explicando sobre o meu curso online, pra você que realmente quer levar a sério a composição, ter alguém com um método e mais do que isso, ter uma pessoa pra te dar um suporte, que sou eu no caso. Então conheça meu curso online, conheça o suporte exclusivo que você pode ter, eu tenho certeza que você vai evoluir exponencialmente na composição, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade, e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos, isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos, então tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas.
E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas. Prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser. Chega até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante. Tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né? Que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né? Tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova aqui, deixando bem provado na prática em músicas consagradas, produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele, ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria. Eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos,
ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!